Olá, e Deus te abençoe. Hoje eu quero falar sobre o Magic Gospel. No Evangelho Mágico, um pastor proclama que sua congregação nasce de novo, assim como um mago diria, abracadabra. O pastor acha que eles nascem de novo porque eles disseram a oração da salvação e ele fez um serviço de batismo e eles foram à sua igreja todos os dias, domingo. Mas ele não consegue entender por que ainda estão pecando, e o pastor lhes diz: por que você não pode parar de pecar e agir como eu? Mas o pastor realmente não sabe o que é pecado, o pastor acha que se ele está vivendo um estilo de vida agradável, ele não é pecador. E isso não é verdade porque há muitos ateus no mundo que odeiam a Deus e odeiam Jesus e não reconhecem o Senhor. Mas também vivem bons estilos de vida, então, viver uma boa vida não significa que você é nascido de novo, e é por isso que muitos pastores estão confusos. Eles pensam que eles mesmos nascem de novo porque vivem uma boa vida, e pensam que sua congregação nasce de novo porque sua congregação vai para a igreja. Mas viver uma boa vida e ir à igreja não tem nada a ver com nascer de novo. O que faz os ateus e os pastores não salvos terem uma boa vida é algo chamado motivação. Deixe-me explicar. Algumas pessoas que não são nascidas de novo são motivadas a cometer assassinato, prostituição e drogas porque têm demônios de vício e coisas assim. Mas há outras pessoas no mundo que estão muito motivadas para ir à faculdade, arrumar uma casa, conseguir um emprego, ficar casadas, ter filhos saudáveis e ver seus filhos irem para a faculdade porque essas pessoas querem ter uma boa aparência na frente dos outros. E eles querem ter uma vida confortável e ficar longe de problemas. Eles não querem ser presos, eles querem voltar para casa e fazer um bom jantar, e querem férias e um emprego bem remunerado. Eles querem ser respeitados pelos homens, e essas pessoas incluem ateus e pastores e outros cristãos. Eles nunca sonham em fazer coisas ilegais ou cometer adultério exteriormente. Mas ainda assim tem pecado em seus corações. Jesus confrontou os fariseus porque os fariseus eram muito bons em parecer bons por fora, mas seus corações estavam cheios de pecado e ódio. E eles pensavam que eram melhores que os outros e eles pensavam que eram melhores que Jesus. Eles estavam cheios de autojustiça e autoimportância. Eles pensaram que eles foram salvos porque eram judeus. Eles estavam cheios de falsas doutrinas. Eles não acreditavam que tinham que se arrepender dos pecados em seus corações. Eles pensaram que, contanto que não fizessem nada parecido com adultério, que de alguma forma eles foram salvos, e muitos pastores hoje e muitos cristãos que vão à igreja também acreditam da mesma maneira. Eles acreditam que são bons cristãos e que estão indo para o céu. Mas na verdade eles são apenas pessoas como os ateus e como os fariseus que são motivados a parecerem bons por fora e motivados a ter uma vida agradável e sem problemas. Então você vê que os ateus são tão capazes de viver uma vida moral quanto qualquer pastor, e os pastores são capazes de ter todos os pecados em seu coração que qualquer ateu ou fariseu teria, de fato. Muitos pastores são fariseus modernos. Eles não conhecem a Deus, não amam a Jesus e não servem a Jesus, eles servem a religião e a si mesmos. Então o Evangelho Mágico é um pronunciamento sobre as pessoas que são nascidas de novo e salvas, mas isso é apenas palavras vazias, não é uma realidade. Dizer que algo é verdade não é verdade.
Por exemplo, se eu disser que sou Donald Trump, isso não me faz Donald Trump, isso prova que sou louca, quando um pastor diz que sua congregação nasce de novo. Isso não prova que eles são nascidos de novo, se eles estão continuando em pecado. Então, basicamente, o pastor é louco para dizer que eles nascem de novo, quando Jesus transforma nossa vida. É uma realidade de dentro para fora e é óbvio para todos. Ninguém precisa nos dizer que nascemos de novo porque sabemos que somos, porque nossos corações mudaram. A Bíblia diz que para sermos salvos, precisamos nos arrepender de nossos pecados. Isso inclui pecados como justiça própria e autoimportância e sermos críticos, e isso inclui os pecados externos, como fornicação e fraude nos impostos. Os cristãos não podem ser tumbas caiadas de branco, como os fariseus. Os cristãos não podem simplesmente ficar bem por fora e estar cheios de corrupção por dentro. Jesus ordena a todos nós que nos arrependamos e nos humilhamos perante Ele. Ter uma vida correta do lado de fora não impressiona Jesus, e isso não significa que o conhecemos. Jesus, que morreu por nós na cruz em nosso favor, saberia melhor do que ninguém como podemos ser salvos, e Jesus nos disse que a única maneira de sermos salvos é nos arrepender e crer. Agora muitas pessoas pensam que Jesus apenas nos disse para crer e que nós apenas temos que crer que Ele é o Filho de Deus e Ele morreu pelos nossos pecados, mas se você realmente acredita em Jesus, você acreditará em tudo que Jesus disse. Vou te dar um exemplo. Quando você diz a uma pessoa, eu acredito em você, você não está dizendo a eles que você sabe que eles existem e você sabe quem eles são, porque isso é óbvio. Quando Jesus nos disse para crer nele, Ele não queria simplesmente crer em sua identidade como Deus e o Filho de Deus que morreu na cruz, porque até o diabo sabe quem é Jesus. Nenhum diabo tem salvação e ninguém tem salvação apenas crendo em quem é Jesus. Precisamos acreditar em tudo que Jesus disse e é nisso que os demônios não creem, porque os demônios nunca se arrependeram de seus pecados e são cidadãos do inferno. Jesus disse que todos os pecadores irão para o inferno. Isso inclui pessoas, não apenas demônios. Quando você diz a alguém que você acredita neles, isso significa que você tem fé no que eles dizem e fazem. Quando Jesus nos disse para acreditar nele, Ele queria que tivéssemos fé no que Ele disse e em tudo que Ele faz. Jesus não apenas morreu na cruz para nos libertar da escravidão do pecado, mas também transforma nosso coração e mente para que não voltemos a pecar novamente. Ele nos transforma em novas criaturas que não querem mais pecar. Ele expulsa os demônios de nossas almas para que não sejamos constantemente tentados. Se você acredita em Jesus, você crê em tudo o que Ele faz, não apenas em sua identidade como Senhor e o Cordeiro de Deus. Jesus não pecou e Jesus nos disse para não pecar. É nisso que temos que acreditar. O que fariseus e traficantes de drogas têm em comum é que ambos os tipos de pessoas têm pecado em seus corações. Ambos os tipos de pessoas não acreditam no que Jesus disse e não obedecem. Ambos os tipos de pessoas não vão para o céu e não são salvas. Todos, incluindo os fariseus, devem se arrepender. Lembre-se quando a mulher pecaminosa ungiu os pés de Jesus na Bíblia. Os fariseus a condenaram porque seus corações estavam cheios de ódio e eles não haviam se arrependido de seus pecados. Jesus disse que os pecados da mulher foram perdoados.
Mas Jesus nunca disse que os pecados dos fariseus foram perdoados. Ela foi perdoada porque se arrependeu de seu pecado e nunca mais voltou à prostituição. Você sabe outra razão que muitos pastores e pessoas da igreja vivem vidas limpas? Eles são produtos de seu ambiente. Você vê até que nós nascemos de novo, somos apenas produtos do nosso meio ambiente. A maneira como nossos pais nos criaram, na maioria das vezes é como vamos acabar sendo. Se fôssemos criados em um lar feliz com dois pais e fôssemos em férias de família e seus pais ficassem casados, há uma boa chance de que, quando você crescer, seremos como seus pais. Nós também funcionaremos bem na sociedade e ficaremos casados. Muitos pastores vieram de famílias muito boas. Então eles são capazes de modelar os bons comportamentos externos que seus pais lhes mostraram, mas são apenas um produto de seu ambiente. Por outro lado, muitas pessoas que vão à igreja vêm de ambientes domésticos abusivos e talvez seus pais tenham tomado drogas ou abusado delas ou não as tenham alimentado ou cuidado delas. Então, quando eles crescem, são apanhados em adultério e fornicação e talvez tomando drogas, talvez tomando álcool. Eles podem ter problemas com a lei, mas herdaram os demônios que seus pais tinham. Alguns pais têm demônios de autojustificação e egoísmo e falsa doutrina e autossatisfação. Outros pais têm demônios de abuso e uso de drogas e violência e perversão sexual. Mas em ambos os casos você acaba com uma criança que é apenas um produto de seu ambiente. Poderia ser uma criança hipócrita com uma falsa doutrina religiosa que acha que é salva apenas porque é uma pessoa legal, ou pode ser alguém que cresce e se mete em muitos problemas em sua vida e sabe que eles não é bom. Jesus sempre repreendeu os fariseus porque eles conseguiram impressionar a todos com seus estilos de vida, mas seus corações estavam cheios de pecado. Há muitos cristãos hoje em dia que estão mais preocupados em estar confortáveis e curtindo a vida, ou um pastor pode estar preocupado em ter uma boa casa e estar encarregado das coisas. Ele não quer pregar na esquina de uma rua ou visitar os idosos e doentes ou passar tempo em oração. Ele quer um bom pagamento no final do mês e um bom plano de saúde e um bom plano de aposentadoria. Um pastor como esse é apenas um fariseu moderno que realmente não é salvo. Porque quando você vive para Jesus, você está preocupado em fazer as obras de Jesus Cristo e ter certeza de que você nunca pecará. Agora, muitos cristãos pensam que amam a Jesus porque o admiram. Mas isso não é o que Jesus chamou de amor. Jesus disse que somente aqueles que obedecem a Ele o amam. Então todas as pessoas que admiram e reverenciam a Jesus, mas não o obedecem, realmente não o amam. Não podemos amar a Jesus da mesma forma que amamos nossos próprios tesouros mundanos. Ele ordena que nós o obedeçamos e esse tipo de amor é sacrificial. Então, como podemos saber que somos salvos? Nós devemos acreditar no que Jesus disse. Precisamos nos arrepender de nossos pecados e isso inclui todos os pecados do coração. Devemos estar tomando nossa cruz e seguindo a Jesus. Uma pessoa nascida de novo pode andar em retidão sem pecar e não tem nada a ver com força de vontade, porque a força de vontade humana nunca nos impedirá de pecar. A única maneira pela qual você pode parar de pecar é se sua carne é crucificada na cruz e você morreu para si mesmo. É só Jesus que não peca e é só Jesus quem não quer pecar.
Quando Jesus está vivo dentro de você, você não vai pecar e você não vai querer pecar porque é Jesus em você que não quer pecar e é Jesus em você que quer fazer as suas obras. Então, se ele te chamar para compartilhar o Evangelho, você compartilhará o Evangelho porque ele está vivo em você e ele está fazendo essas obras ele mesmo. Aqueles que andam na carne estão operando pela força de vontade humana. O máximo que a força de vontade humana pode fazer é fazer com que você seja um fariseu realmente bom, parecendo bom por fora, mas tendo um coração corrupto por dentro. E a única pessoa que você realmente enganará é você mesmo e talvez seus amigos, mas você nunca enganará Jesus porque Jesus conhece o seu coração. Ele sabe o que está escondido lá e quais são seus reais desejos. Se o seu desejo é ser o centro das atenções e ter muitos amigos e ser influente, Jesus sabe disso. E esse é o desejo de muitos pastores. Quando Jesus transforma sua vida de dentro para fora e você nasce de novo, não são palavras vazias. Com Jesus vivo em nós, sempre podemos ser justos. Não há ninguém que não tenha pecado, mas quando você se torna nascido de novo, você não precisa mais pecar porque o poder de Jesus está em você. Pessoas que não são salvas não podem parar de pecar porque Jesus não está vivo dentro delas, mas as pessoas que são salvas são libertadas da escravidão do pecado porque Jesus está vivo nelas. Esta é a esperança da glória, Cristo vivo dentro de nós. Sem Cristo dentro de nós não há esperança alguma. A Bíblia diz que Jesus morreu para nos salvar do pecado. Não que ele morreu pelos nossos pecados, que é o que você ouviu na igreja, e Jesus nunca morreu por nossos pecados futuros. Ele só morreu por pecados passados. Romanos 8h35, porque uma vez que você nasceu de novo, ele não espera que você peca mais. Ele espera que você acredite que ele está vivo dentro de você para que ele possa fazer suas obras em você. Ele disse que somente os justos irão para o céu. Não existe tal coisa como um pecador salvo pela graça. A Bíblia diz que os pecadores são insalubres e não têm graça. Somente os justos são a graça, porque a graça é o poder de não pecar. A graça é poder e Jesus tem muito disso. A verdadeira diferença entre uma pessoa nascida de novo e uma pessoa não salva é que a pessoa nascida de novo é agora justa. Novamente, eles são justos porque Jesus está vivo dentro deles, fazendo suas próprias obras pelo seu próprio poder através da fé do crente. Eles não são justos pela força de vontade humana. A pessoa que não é salva tende a ser boa através da força de vontade humana, e isso nunca funciona. A pessoa que é justa não tenta ser boa, eles andam com fé, crendo de todo o coração que Jesus está vivo dentro deles e que sua carne é crucificada. Isso é o que os impede de pecar, isto é o que Jesus morreu na cruz. Ele não morreu para que ele possa automaticamente nos perdoar toda vez que pecamos, mesmo se não nos arrependermos, porque o tempo todo Deus sempre perdoou alguém que se arrependeu de seus pecados e Deus ainda hoje perdoa quem se arrepende de seus pecados. Mas ninguém pode parar de pecar sem o sangue de Jesus Cristo aplicado à sua vida. Jesus morreu para que você possa viver uma vida justa e ser aceito diante de seu Pai no dia do julgamento e recebido na casa de seu Pai que é o céu. Alguns pregadores não salvos dizem que arrepender-se de seus pecados é praticar a salvação das obras. A Bíblia fala de 3 tipos de obras: as obras da religião falsa,
as obras do pecado e as obras de Jesus Cristo. As obras de Jesus Cristo incluem o arrependimento. Quando andamos em retidão, andamos em arrependimento. Mas as obras da falsa religião e do pecado são as obras que não nos salvam porque são todas pecaminosas. Assim, as pessoas que afirmam que os justos estão praticando obras são as mesmas pessoas que praticam o pecado e a religião falsa, que são as obras que não salvam. Deixe-me contar mais sobre pessoas gentis. Eles são gentis porque estão motivados a ter uma vida confortável, segura e próspera aqui na Terra. Mas no inferno não há conforto. Na Terra, as pessoas, incluindo os ateus, podem agir bem porque, se você agir de forma gentil na Terra, será recompensado por isso, mas, no inferno, não importa o quanto você seja gentil, não há recompensa. Na Terra, se você não começar uma briga na mercearia, pode pegar sua comida e ir para casa, mas se você começar uma briga no supermercado, será expulso da mercearia e poderá até ser preso. Então, isso é uma motivação para se comportar, mas no inferno, não importa o quão amável você seja, você ainda estará no fogo o tempo todo, você ainda estará queimando, não há travesseiros, cobertores, comida ou água, abrigo, sol, borboletas ou grama no inferno. Não há ninguém no inferno que te ame. O inferno é um lugar de medo e dor. Todas as boas pessoas que estão na Terra agora, que estão recebendo recompensas por serem gentis e confortadas por Deus, que as alimenta e lhes dá ar fresco e luz do sol, agirão como demônios quando estiverem no inferno. Eles vão mostrar a sua verdadeira natureza no inferno porque todos os confortos e motivações terão desaparecido quando chegarem lá. Então o fato de você achar que as pessoas são legais umas com as outras na Terra é realmente uma ilusão. Ser gentil não é justiça. Agir bem é uma frágil hipocrisia humana. A justiça é do Senhor e só pode ocorrer pelo poder do Senhor e pela fé. A retidão é quando você realmente não tem desejos maus em seu coração. Ser simpático e simpático é quando você está apenas se comportando para ganhar recompensas. Cristãos reais são pessoas justas. Uma vez eu perguntei a uma mulher gentil como ela sabia que ela foi salva, e ela me disse que era porque Deus a amava e tinha feito muitas coisas boas para ela. E é claro que Deus ama aquela mulher. Mas há muito tempo Deus amou Lúcifer quando Deus criou Lúcifer e o colocou no céu. Então o amor de Deus não significa que você está salvo. O problema é que muitos não amam a Deus de volta. Deus ama tudo o que cria, mas saber que Deus te ama não significa que você está salvo. Você deve retribuir o amor de Deus, você deve dar a Ele toda a sua vida e se arrepender de todos os seus pecados. Que é o que essa mulher nunca fez. De fato, essa mulher nem se via como tendo cometido pecados, apesar de ter cometido adultério e fornicação muitas vezes em sua vida, ela se via como uma boa pessoa. Ela aprendeu com o tempo que quando você se comporta, sua vida é muito mais fácil. Há algumas pessoas que costumavam beber e dirigir, mas não fazem mais porque ficaram com problemas com a lei e aprenderam que é muito mais fácil simplesmente obedecer à lei. Isso não significa que eles se arrependerão. Isso significa apenas que eles são espertos o suficiente para aprender uma lição, mas, no inferno, não importa quão inteligente você seja.
Não importa quantas lições você aprenda, no inferno você nunca receberá recompensas por aprender essas lições, você sempre estará em apuros. Nesta terra você pode parar de beber e dirigir e então sua vida é um pouco melhor, mas no inferno não há nada que você possa parar de fazer que tornaria sua vida melhor então. Se tudo o que você faz é aprender com suas lições, isso não significa que você é justo. Isso não significa que Jesus esteja vivo dentro de você porque aprender com suas lições é apenas inteligência humana. A inteligência humana não é um sinal de que você está salvo. Algumas pessoas pensam que por não terem mais cometido os pecados de sua juventude, devem ser salvas como esta mulher que nunca se arrependeu de seus pecados ou os confessou ao Senhor. A verdade é que a maioria das pessoas continuaria bebendo e dirigindo, desde que não se metessem em problemas por fazê-lo ou sofressem quaisquer consequências. E essa mulher teria continuado em fornicação e adultério se seu corpo tivesse ficado jovem, mas ela ficou velha e agora está cansada demais para fazer essas coisas. O verdadeiro arrependimento é quando odiamos nosso pecado e sentimos muito por fazê-lo e confessamos ao Senhor que pecamos e sentimos muito e decidimos nunca mais pecar não porque estamos muito velhos ou porque estamos cansados de sofrer as consequências, mas porque realmente odiamos o pecado e realmente amamos o Senhor e queremos agradá-lo. Isso é arrependimento. Então, na fé, somos batizados em água, que é um ato de fé, e penetramos na água com fé, crendo e comprometendo-nos a ter nossa carne crucificada para o bem e não pecando. E então subimos da água com fé, crendo e comprometido em andar com Jesus vivo dentro de nós para que sejamos justos. Jesus honra essa fé e esse compromisso. E ele entra em nossas vidas, não como parte de nossa vida mundana, mas assume completamente nossa vida mundana, de modo que não temos mais uma vida mundana quando você é nascido de novo. Você é uma pessoa transformada, sua mente é transformada e agora você tem a mente de Cristo. Seu coração está transformado e agora você tem o amor de Cristo em você e você tem a fé de Cristo que o afasta do pecado, mas sua vida mundana acabou para sempre. Você cresce em níveis mais profundos de arrependimento quando o Senhor te mostra as coisas mais profundas que existem em você e que precisam ser mortas. Mas você nunca volta aos antigos pecados do passado porque se arrependeu deles, por exemplo, você inicialmente se arrepende de festejar e xingar e fornicar. Mas com o tempo o Senhor também ensina você a se arrepender dos medos e da preguiça espiritual e de outros pecados mais profundos. Então você continua se arrependendo e crescendo em fé. Mas nunca volta para a velha vida, então você quer ser salvo, ou você quer ser uma pessoa legal. Se você quer ser salvo, acredite que todos os pecadores vão para o inferno no dia do julgamento. Assim como Jesus disse, e decida que você odeia o pecado e ame a Jesus o suficiente para se arrepender para sempre. Ajoelhe-se e ore a Jesus agora mesmo e peça a Ele que o perdoe de seus pecados, mas, o mais importante, diga a Ele o quanto você está arrependido e o quanto deseja agradá-lo a partir de agora. Peça-lhe para transformá-lo em uma nova pessoa. Diga-lhe que você tomará sua cruz de agora em diante, não seguirá os desejos mundanos, mas acreditará que Ele está vivo em você, que com fé
Você está comprometido em tê-lo vivo em você. Então, veja como sua vida mudou quando você nasceu de novo. Em vez de ser obrigado a pecar, você será obrigado a andar em retidão. Você será obrigado a compartilhar o Evangelho com os outros. Você será compelido a perdoar os outros e amar os outros de coração, não um falso amor que apenas aperta mãos e sorrisos, mas um verdadeiro amor que se preocupa o suficiente com as pessoas para falar sobre Jesus e nunca lhes fazer mal. A tua vida nunca será a mesma outra vez. Você pode não ser rico ou famoso, mas estará fazendo as obras de Jesus Cristo e terá a paz e a alegria de Jesus Cristo. Jesus disse que não há pessoas boas. Ele disse que só Deus é bom. Isso significa que nenhum de nós pode se tornar bom o suficiente para Deus. Nossa única esperança é ser justo. Só Jesus é justo. Precisamos ter Jesus que nunca peca vivo em nós para sermos justos. Algumas pessoas pensam que Deus é cruel porque criou o inferno para as pessoas, mas na verdade Deus nunca criou o inferno para as pessoas. Jesus disse que o Pai criou o inferno somente para os demônios. Em outras palavras, o inferno foi criado para nossos inimigos. Os demônios nos odeiam e trabalham arduamente para destruir nossas vidas na Terra através da doença, vícios, acidentes e pecados do coração e para nos levar ao pecado, para que nunca nos salvemos. Deus nunca pretendeu ou queria que qualquer pessoa fosse para o inferno. As pessoas vão para o inferno por opção porque não querem ser santas e servir ao Senhor. Mas o plano de Deus é que apenas os demônios vão para o inferno, como Jesus disse, toda vez que uma pessoa vai para o inferno, é contra a vontade de Deus. Jesus nos adverte a não pecar porque nos ama. Ele quer passar o resto da eternidade conosco, não é porque ele nos odeia que ele nos diz para não pecar. Se Jesus nos odiasse, ele nunca nos advertiria para não pecar. Mas ele não quer mandar ninguém para o inferno. Você pode pensar que Deus tem a escolha de mandar você para o inferno. Mas Deus é perfeito e ele não pode comprometer-se ao permitir que os pecadores entrem no céu, porque se os pecadores forem para o céu, não será mais o céu. Eu seria apenas uma outra terra com os mesmos problemas que a terra tem agora, toda a corrupção, guerra, assassinato, perversão e mentiras. É por isso que os pecadores nunca serão permitidos no céu, porque o céu é perfeito assim como Deus é perfeito. Jesus nos mandou ser perfeito como seu Pai é perfeito. Isso é porque não podemos entrar nesse mundo perfeito a menos que estejamos aptos para isso. Nenhuma pessoa é boa e nenhuma pessoa pode ser boa o suficiente para ser perfeita. A única maneira de ser perfeito é ser justo, ter Jesus vivendo em nós. Faça a escolha de ter a sua justiça agora e confie nele para torná-la realidade em sua vida.